Salve, salve! Deixa eu acabar de escrever aqui o tópico do programa de hoje. Feito. Salve, salve! O programa que era para ter sido ontem vai ser hoje. Ecovila ou Ecovilões? Vamos falar com o Tomás Enlaçador sobre ecovilas, sobre o que está rolando lá em Alto Paraíso, sobre o movimento de ecovilas no Brasil, enfim, sobre a sustentabilidade, sobre o que está acontecendo nesse... Aí, dali Tomás, vamos colar junto, eu sou Paulo Zé, estou falando de Porto Alegre, vamos fazer essa conexão aí com Alto Paraíso, para falar de ecovilas ou ecovilões, que babado é esse? Chegou! E aí, Zé? Maravilha, finalmente! Chegou, grande Tomás, alegria estar falando contigo aí hoje. Ontem era para ser aí, né? Conta o que aconteceu aí em Alto Paraíso aí. Olha, assim, para quem tá escutando a gente, primeiro vocês estão me escutando bem? Tá legal? Tá Tá ótimo. bacana? Massa. Então, boa noite aí a todo mundo, né, que tá aí com a gente hoje. Prazer muito grande aí estar com vocês todos, aí que estão aí acompanhando esse lendário canal, né? Esse festival aí que, oxalá, em breve a gente vai voltar a fazer presencial, né? E, Certo. e ontem foi uma loucura, porque aqui em Alto Paraíso não show. Aqui eu tô aqui, nesse momento estou falando aqui do IBC, é o Instituto Biorregional do Cerrado, que é uma ecovila que a gente tem aqui há 9 anos e fica na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso. E aqui é cerrado, e aqui é um cerrado de altitude, é um cerrado bem austero. E na época das queimadas aqui, quando pega fogo pra valer mesmo, sabe? E quando chove, depois da seca, chove pra valer. E foi o que aconteceu ontem. Depois de 4 meses sem chover, choveu durante 20 minutos, torrencialmente, granizo, derrubou árvore, a cidade ficou no apagão, caiu a internet, destelhou um monte de casas, né? Então, ontem aqui em Alto Paraíso foi um caos absoluto. E aí, e caiu a internet, era 6h15, tipo, 40 minutos antes de eu entrar na live. Aí não teve jeito, ainda com muita sorte. Eu consegui mandar um 2G aí avisando, falar, ó, galera, só para avisar que quase que não ia o sinal. Eu tive que subir na montanha para mandar esse recado. Então, mas nós estamos aí hoje para bater esse papo. E olha só que loucura, por isso que eu ia falar que a galera não ia acreditar. Eu ia entrar agora na live, apitou o grupo de socorro, né? Que a gente tem um grupo, a gente tem vários grupos aqui no IBC, né? E um deles é o socorro. E quando apita o grupo de socorro é porque rolou alguma bronca, né? Não é à toa. E aí tá lá, ó, fogo do lixão descendo em direção ao IBC. Então, e nós estamos bem próximo aqui do lixão, né? Nós estamos a 2 quilômetros do lixão de Alto Paraíso. Então, a brigada, que a gente tem uma brigada voluntária aqui no IBC, a brigada já tá se deslocando para lá agora, esse exato momento. E depois que eu terminar a live, eu tiro aqui essa roupinha aqui mais bonita, o óculos, boto o óculos de proteção, a luva, o capacete, a máscara, o abafador, a bomba costal. E se não tiver apagado ainda, a gente vai se juntar a essas brigadas, né? Então esse é um dos nossos trabalhos de vilões, né? Já que o nosso tema são os ecovilões, é uma das né, do que a gente tem que enfrentar aqui diariamente, né? E, e é normal essas queimadas ou tem sentido que tem aumentado? Qual é o esquema? Tem muito queimada criminosa, essas queimadas são naturais? Qual é a tua visão delas? Essas queimadas não são naturais, essas queimadas são criminosas, essas queimadas são orquestradas, essas queimadas são propositais, essas queimadas são desestruturantes, são assim, é difícil. Ó, o meu filho comentando que azar eu não estar aí, porque ele adora ir nos combates aí, o meu filho. Vagabundo. Que tem 12 anos, ele, o Amã. Um beijo, filha. E é constante, e eles colocam, por exemplo, há 3 dias atrás, quando eu voltei de viagem, fiquei 15 dias fora, estava em Minas Gerais, São Paulo, Floripa, aí voltei e tinham 3 focos propositais, inclusive um deles ao lado do assentamento aqui, do Exusa, que é um assentamento da Reforma Agrária,
Então são fogos assim propositalmente estudados e colocados ali assim para pegar fogo mesmo no cerrado, sabe? E existem várias investigações, já algumas pessoas já foram indiciadas, já foram multadas, já foram criminalizadas, mas a gente sabe como é que é no Brasil esse processo todo moroso, né? Não só da fiscalização, como da aplicação da multa, como daquele que foi multado conseguir pagar e isso se reverter para pagamentos de serviços ambientais, né? Porque a nossa brigada aqui, Zé, é a Rede Contra Fogo. Não sei se você lembra, em 2017, inclusive a mídia Ninja apoiou muito, né? Teve uma queimada catastrófica aqui na Chapada dos Veadeiros, né? Que foi uma das maiores queimadas dos últimos 20 anos. E essa queimada, ela gerou uma mobilização nacional e internacional. E a gente conseguiu fazer o segundo maior crowdfunding do Brasil. A gente arrecadou mais de R$ 500 mil e conseguimos organizar uma rede que se chama Rede Contra Fogo, que tem 12 brigadas voluntárias equipadas e prontas para o combate. O IBC é uma delas, né? Mas assim, tudo dinheiro de doação, organização da sociedade civil. A gente não teve nenhum apoio do governo, a não ser quando a gente está nas linhas de frente ali, que aí tem os brigadistas, que são os brigadistas contratados. Esse ano foram só 10, né? O que é muito pouco, imagina, 10 do Preve-Fogo, né, das brigadas, 10 para a Chapada dos Veadeiros inteira. Então, se não tivesse esses brigadistas voluntários, a Chapada estaria queimando muito mais. E isso que também é todo um ensinamento para o Pantanal. Não adianta a gente ficar só postando, falando do Pantanal. O que a gente precisa fazer agora é fortalecer uma rede contra fogo lá no Pantanal, Mato Grossense, assim como já tem na Amazônia, mas precisa ser mais fortalecida, equipar essa galera com EPIs, né? Porque apagar fogo não é brincadeira e cada ecossistema, cada bioma é diferente a forma de apagar fogo, inclusive os equipamentos que são utilizados. Precisa de um treinamento, é extremamente arriscado. Todo ano você tem brigadistas e combatentes que morrem no combate ao fogo ou ficam com parte do seu corpo queimado aí para a vida toda. Então é muito sério. E a gente precisa fortalecer, né, essas pessoas que estão lá dispostas a apagar esse fogo e a organizar essas brigadas. Então é um pouco isso aí desse tempo. E ontem choveu e mesmo assim não impediu do fogo tá vindo, né? Eu acredito que não vai vir com tanta Pois é. força porque está um pouco úmido, mas mesmo assim não foi uma chuva suficiente também para molhar muito a terra, sabe? E impedir o fogo. Então a gente ainda precisa que chova muito mais aqui. Total. E daí o nosso representante Mor vai lá na ONU hoje e fala, Nossa senhora. aí dificulta a nossa situação, né? Nossa, cara. É muito triste, É né? complicado. É É muito complicado, né, triste, cara? cara. Porque tu vê só, se voluntariamente, através de crowdfunding, através de brigadas voluntárias, de um mínimo de organização também da sociedade civil, de ambientalistas, já se consegue conter bastante coisa, né? Se nós tivéssemos um governo mais preocupado, talvez as queimadas, nesse momento que sabe que vai ter, né? Tem momentos cruciais, né? Que sempre tem. Se já está preparado ali com fundos da União, mais os fundos da sociedade civil, mais Exato. os voluntários, né? É simples de combater, né, a história, mas deixar só na mão e ainda o cara vai lá e me fala aquele monte de absurdo hoje, cara, é triste de ver uma Vergonha, é uma realidade como vergonha. A essa, o gente Pantanal virou queimando. chacota internacional. O Brasil virou chacota internacional. É algo assim que nem nós aí que estamos há muitos anos aí na militância, a gente imaginava que algum dia a gente ia ver o Brasil num fundo de poço tão grande como está, né? Assim, a gente precisa agora de muita força da sociedade civil. Acho que essas eleições agora municipais, elas são decisivas. Elas podem fazer toda a diferença nesse quadro nacional, inclusive. Então é muito importante que a gente se envolva e tenta. O que nós temos agora é a eleição e a organização da sociedade civil, né? Porque depender do governo federal e de vários desses governos estaduais, tá difícil, né, Zé? Sim, é a sua filha aqui está perguntando se não precisa esvaziar o IBC quando tem fogo no lixão, já está preocupada. Ah, não, é meu filho, esse é o Aman, chama É Aman teu filho. Terra. É.
uma Então, filho, terra. o fogo que está rolando agora, ele é um pouquinho abaixo do lixão. Quando de fato é no lixão, a gente já teve que evacuar todo o território do IBC e hoje a gente está morando no IBC, a gente tem cerca de 45 pessoas que moram aqui no nosso território. Então, como o lixão está acima do IBC, bate um vento nordeste e essa fumaça tóxica, ela invade parte do território do IBC e quando de fato tem fogo no lixão, a gente tem que esvaziar o território e ainda pior, a gente tem que ir lá apagar o fogo. Porque a brigada também não faz isso, né? Não adianta aqui, não é assim, você liga pro bombeiro, ó, bombeiro, tá pegando fogo no lixão, vai apagar, não existe, né? O batalhão de bombeiro mais perto que tem aqui é em Formosa, que é a 190 quilômetros daqui. Então, você está assim no Nordestão de Goiás, assim, é um local assim desafiador politicamente, administrativamente, economicamente. Então a gente tem que meio que começando a trabalhar, inclusive aquele conceito, né, Zé, das zonas autônomas, né, que tem, acho que bastante a ver Isso. com o nosso papo de hoje também, né, porque a gente está Sim, total. vivendo esse processo todo, né, tendo que descriminalizar, né, o nosso processo de ocupação sustentável, resiliente e regenerativa do solo. E, no entanto, assim, ter que mostrar isso para um governo, que um governo de estado que, assim, né, que é o que quem é hoje o governo de estado eu falo isso tranquilamente, porque se eu tivesse no canal oficial do IBC, talvez eu não poderia falar nesse tom, mas como eu estou no meu canal pessoal, não tem problema nenhum em falar nisso, sabe? Então a gente tem um governo de estado que é o governo Caiado, que é um governo que sempre esteve lado a lado com os ruralistas, que sempre esteve lado a lado com as mineradoras. Então ele tem meio ambiente que está mais ativa, né? Mas que na realidade veio aqui pousar para foto depois de muitos e muitos anos de total descaso e abandono de fiscalização aqui na Chapada dos Veadeiros. Tanto se você vier de Brasília para a Chapada dos Veadeiros, você vai ver praticamente em todo o território, assim, uns 20 quilômetros, 30 antes de chegar de Alto Paraíso, que as monoculturas começam a diminuir. Mas, em geral, é só monocultura de um lado para outro. Então, assim, o Cerrado foi completamente destruído, assim, são milhões de hectares de cerrado destruído, e muitos desses milhões estão no estado de Goiás, e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Goiás tem pesos e medidas diferentes, né? Principalmente o que aconteceu conosco, né? E não só a Secretaria de Goiás, mas a maior parte do Sistema Nacional, né, o SISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, hoje no Brasil, ele está totalmente cooptado, né? E está trabalhando pelo agronegócio, pelas mineradoras, pelas concessões em terras indígenas, em unidade de conservação, flexibilização das normas ambientais, de licenciamento, e aí vai, é passar a boiada, né, como o Sinistro Salles constantemente ele fala, né? Então a gente tem essas legislações estaduais, tem as legislações municipais e tem as legislações federais. Então, para esse quebra-cabeça das ecovilas, das ecoaldeias, a gente tem uma lacuna que não é uma lacuna só nossa aqui do IBC do estado de Goiás. A gente não tem no Brasil inteiro uma legislação que contemple as ecovilas, as comunidades alternativas, os sítios agroecológicos que tenha mais de 2, 3 famílias. Então, uma coisa é você ter um sítio agroecológico, agroflorestal, que você tem uma família morando e fazendo uma produção rural, que é o que o sistema entende. Ou você é urbano, e aí tem vários tipos de modalidades de urbanos, justamente para fortalecer essa especulação imobiliária, porque todo o esquema está montado para isso, para arrecadação de IPTU, etc., e um monte de outras coisas. E o rural não, o rural é só a produção rural. Ou você tem aquele módulo fiscal rural, né, aquela gleba rural, que varia de estado para estado, de 4 hectares, de 6, de 3 hectares, vive com a tua família ali, tem a sua propriedade, vive lá, tem sua vaquinha, ou você tem um agronegócio, você tem monocultura, mas você não tem um híbrido disso, né? Essa lei de glebas rurais, ela é de 1975. A lei do novo rural é de 1990, já tem 30 anos, né? Então esse novo rural também já é completamente diferente, né? Então como é que nós vamos fazer para agora trabalhar principalmente essa perspectiva do êxodo urbano?
Porque, assim, eu faço parte de uma... A minha história é muito doida, assim, né? Eu meio que falo que eu venci estatística também, porque eu nasci num bairro de periferia de São Paulo, eu fui adotado, a minha mãe era minha mãe biológica era moradora de rua, e eu fui adotado por por uma família que me deu uma mínima condição, fez condições, me deu oportunidade de eu estudar, acabei fazendo uma faculdade, desde cedo me politizei muito, né, consegui ter uma determinada visão crítica e tive, que eu falo que foi uma bênção, né, de ter três escolas muito importantes na minha vida. A escola do ambientalismo, que eu ingressei no final dos anos 90 em São Paulo, e eu costumo frisar que a maior parte das minhas mestras, professoras, eram mulheres, né, e é impressionante como as mulheres têm muito mais sensibilidade para a questão ambiental. Uma outra escola, que é uma escola também que você participou, que é a escola do Fórum Social Mundial, né? Então, tivemos essa oportunidade, né, de estar nessa construção do Fórum Social Mundial, eu ali no acampamento intercontinental da juventude, da Aldeia da Paz, e uma terceira escola que é a escola do movimento alternativo, né, do movimento hippie, das comunidades alternativas, né, de ir nos ENCAs, né, nos Encontros Nacionais de Comunidade Alternativa, o que foi me dando, né, e eu fui trazendo esses elementos do ambientalismo, fui conhecendo a permacultura, a agroecologia, as comunidades alternativas, aí a gente foi para Bolívia e para o Peru conhecer o movimento biorregionalista, isso no início dos anos 2000, aí já esse conceito de ecovilas a gente conheceu, das caravanas, dos chasques, desse mundo mais mítico também, né, dos assentamentos dos povos originários, de como esses países andinos que têm ecovilas, que têm comunidades, trazem mais isso, e também integrando muito com o trabalho que eu sempre gostei muito de fazer com as comunidades indígenas, né? Sempre gostei muito de ir nas comunidades para levar um pouco de permacultura, ajudar no saneamento ambiental, que é sempre caótico, né? A questão dos banheiros, do lixo, né? Ajudar no fortalecimento das hortas, das compostagens, são pequenas coisinhas assim que a gente pode fazer nas aldeias e nas periferias, que ajudam bastante a gente que trabalha com permacultura. Aí fui meio que unindo um pouco todas essas histórias e falei, bom, vamos cair para cima, vamos montar uma comunidade alternativa, vamos montar uma ecovila, vamos montar um assentamento humano resiliente, porque ficar nas cidades não dá. E aí, eu já com 21 anos, né, já tem mais da metade da minha vida, eu saí de São Paulo e comecei a ganhar o mundo e conhecer vários modelos desses assentamentos, morei um tempo na Europa, na África, em ocupações rurais, ocupações urbanas, porque é bem diferente também esse movimento das ocupações na Europa daqui do Brasil, né? É interessante isso também, é outro rolê, né? E trouxe um pouco disso, e aí quis fazer meio que um híbrido, né? Então vamos montar uma comunidade com uma gestão radicalmente circular, horizontal, que a gente traga essas práticas das comunidades alternativas, a gente traga a prática da cultura alternativa, mas que a gente consiga fazer meio que um âmbito também de dialogar com as políticas públicas. Então não vamos só dar uma de louco lá, juntar os amigos e fazer uma melhor fração de terra, dividir a terra para todo mundo e morar junto, que é essa receita que a maioria das pessoas fazem. E isso, inclusive, a gente fala muito, a gente dá um curso pelo IBC, que chama Comunidades em Transição, está no meio do curso agora, são 3 meses de curso, e a gente fala que um dos grandes erros cruciais é esse, né? Você juntar com uma galera para comprar terra e deixar a terra na mão de todo mundo, né? Então a gente aprendeu, estudou sobre isso e viu que o caminho era criar uma associação e aí comprar essa terra e já doar integralmente essa terra para a associação e dividir essa terra, assim, colocar a maior parte dela como área de preservação, área comunitária e pegar uma pequena parte para fazer essa vila, essa ecoaldeia. E foi o que a gente fez. A gente tem 120 hectares, para quem não sabe muito bem, assim, 1 hectare são 10 mil metros quadrados, né? Mais ou menos um campo de futebol, então a gente tem 120 hectares aqui. Diga lá. Não, é terra para burro, 120 hectares, bastante terra. Pode continuar, continua aí. Não, aí depois eu só quero responder aí o Hassansp, que ele fala que está tenso demais, uma ação mais ampla e organizada, não está na hora de montar uma guerrilha logo.
Olha, eu acho que está na hora da gente estudar o que foi Canudos, sabe? Porque, assim, desde a época de Canudos que a gente não tem um movimento como esse, a gente precisa começar a decretar zonas autônomas, porque, de fato, eu também sinto que esse Estado não nos representa mais, e é um absurdo. A gente tem que a gente tem que se remeter ao Estado para orquestrar a nossa conduta. A gente pegou uma terra aqui de 120 hectares que tinha 130 cabeças de gado aqui, pisoteando os campos úmidos e os campos de morunduns, que são fitofisionomias muito raras do cerrado que a gente tem aqui no território. Uma área que durante 20 anos foi monocultura de milho e de feijão, né, com veneno aqui, um cerrado devastado. E a gente pegou essa área, 1/3 desse território, mais de 1/3, 42 hectares, a gente transformou em RPPN, que é uma modalidade de unidade de conservação particular, uma reserva particular do patrimônio natural. A gente destinou 4 hectares da nossa terra, quase próximo à GO, ao recebimento de resíduos verdes do município. Então a gente recebe todas as podas e galhadas do município de Alto Paraíso. Vem com sujeira, vem com lixo, vem com geladeira. Nós temos que ir lá, arrumar, manejar. Não ganhamos R$1 com isso, tá? E fora a parte de educação, a gente ocupa hoje a vice-presidência do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. A gente é a única entidade ambientalista hoje que está no conselho da APA de Pouso Alto, que é uma treta fenomenal. A gente lida com minerador, com sojicultor da pesada. A gente está no conselho do Parque Nacional, do conselho da UNB. A gente está formulando políticas públicas para o plano de diretor aqui. E mesmo assim, tudo isso não foi considerado, porque eles consideraram a gente um simples parcelamento de solo, né? Isso. Uhum. Contasse para a galera. Falando da lei, né? A lei é muito antiga, tu falou que tem 30 anos. Não tem as atualizações necessárias para o desenvolvimento do que foi a construção do êxodo rural, ou do que hoje né? Essa função das ecovilas, ecoaldeias, né? A evolução do ambientalismo e toda essa preocupação, né? Porque em 90 era uma coisa, hoje é outra completamente diferente. E aí eu vi um podcast que tu estava falando, que era até esse nosso título aqui, Ecovilas ou Ecovilões, que foi uma situação que aconteceu com vocês aí. Uma parada de fiscalização que eles foram bater nas ecovilas. Foi nas ecovilas, não foi nos sítios do agronegócio, não foi nada. Conta para nós o que aconteceu e se está certo isso, ou como é que a gente pode resistir a esse tipo de abordagem, porque daqui a pouco estão criminalizando o ambientalista. É uma tentativa, né? Não, daqui a pouco não, né? Ambientalista no Brasil já é morto e criminalizado há muito tempo. Aliás, o Brasil é o país que, pelo menos até 2 anos atrás, era o que mais matava ambientalista e líder campesino, né? Então, assim, e aqui, né, especialmente aqui no Nordeste de Goiás, a gente tem que ficar muito ligado, porque aqui você tem catalogado cerca de 720 tipos de atividades minerárias de interesses econômicos distintos, né? Então, assim, aqui tem nióbio, aqui tem ouro, né? Tem um monte de minerais que interessam muito, e a ampliação do Parque Nacional durante o tempo, que assim, foi uma das cenas mais surreais para a gente da Chapada dos Veadeiros, ver a ampliação do Parque Nacional, o Temer assinando o decreto, assim, uau, né? Durante todos esses anos de Lula e Dilma, a gente não conseguiu ampliar o Parque Nacional, e a gente conseguiu com o Temer, né? Assim, tipo, surreal. E aí depois a gente foi verificar, entender um pouco, né, o que estava, né, ali por trás, quais foram as áreas que foram demarcadas e quais foram as áreas que foram excluídas dessa demarcação. A gente descobriu, assim, que tinham muitas dessas áreas que já tinham sido prospectadas para mineração. E nesse artigo de decreto de ampliação do Parque Nacional, fica autorizado a atividade minerária no entorno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Então, assim, nós estamos numa situação dramática, né? Dramática mesmo, assim. E assim, não é nós da Chapada, de Alto Paraíso, do IBC, que a gente está se lascando aqui e tal.
Não, gente, é a savana mais biodiversa do planeta Terra. É a caixa d'água do Planalto Central. É um lugar de espécies endêmicas da fauna e flora muito especiais. É um lugar que tem assim muitas medicinas aqui no Cerrado. Isso está se perdendo, né? Isso está se perdendo porque o Cerrado, uma vez destruído, ele vai levar milhares de anos para se recompor, se ele vier um dia a se recompor como ele era antes, né? Porque você tem buritis, árvores aqui de 500, de 700, tem a canela de ema mesmo, demora 1 ano para crescer 1 centímetro. Então você tem canela de ema aqui de 4 metros, aí, de 400, 500 anos as canelas de ema, né? Então, assim, Pachamama aqui grita por socorro, não é só nós aqui do IBC, não é o Alto Paraíso, não é o Condema, é uma consciência de você que está assistindo, de conectar com esses biomas, porque se a gente agora, como o companheiro aí falou, né, se a gente agora não for para cima, se a gente agora realmente não tiver uma ação muito forte para barrar pelo menos esse trator que vem com tudo, vem queimando, vem destruindo, vem botando veneno. Só um parênteses antes de eu entrar nessa questão da fiscalização da SEMAD, essas últimas 2 semanas eu rodei mais ou menos uns 8.000 quilômetros de carro e ônibus, tá? E assim, principalmente no estado de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. E eu rodo há muitos anos, né? Eu já passei dos 40 anos de idade, sempre viajei, rodo pra caramba, e eu nunca tinha visto esse Brasil rural profundo, tão cena de Mad Max apocalíptico como eu vi agora. Eu fiquei realmente impressionado com a quantidade de queimadas, de áreas devastadas, dessa névoa, né? E não é a névoa do Pantanal que eu tô falando que não tinha chegado ainda não, viu? Essa névoa aqui mesmo que eu tô falando, do Goiás, de Minas Gerais, de São Paulo, das queimadas que estão acontecendo aqui, junto com esses intempéries climáticos, porque o clima está muito estranho. A gente teve um inverno mais quente da história, né? Então, assim, como assim, né? Então, tudo isso juntando faz com que as pessoas comecem a falar sobre a questão ambiental. Aqui a Chapada, ela é muito apontada, ela é relativamente próxima a Brasília, são 230 quilômetros de distância, então tem muitos políticos, muitos globais, muita gente vem aqui na Chapada dos Veadeiros, né? Com a história do Instagram, a gente fala que o Instagram tá fudendo a Chapada dos Veadeiros, né? Porque assim, a galera tira selfie, bota a localização e tipo, meu, vem qual, assim, tipo, tá rolando assim, tipo, um turismo de massa da galera chegar e deixar lata de cerveja, lá de garrafa de pinga, de fazer churrasco em área de cachoeira, de deixar saco plástico, e isso é o capital, e isso o sistema não vê, isso o sistema não multa, o sistema não regula. O sistema vai regular o quê? O privado, que é o nosso caso, entendeu? E aí ele fez uma fiscalização que chamou Operação Candombá, Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás, que foi uma fiscalização que, na sua essência, é muito importante. Na sua essência, nós, do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, a gente já vinha provocando a SEMAD há muitos anos para fazer isso, ela nunca teve equipe técnica e operativo para vir aqui fazer isso, e a gente já vinha alertando, né, e denunciando, inclusive, vários tipos de aberrações, principalmente de loteamentos. Para vocês terem uma ideia, aqui tem um loteamento aqui na Chapada dos Veadeiros, que chama Eldorado, que foi uma das maiores aberrações. Hoje você tem 600 lotes, né, 600 lotes, uma média de 500 metros quadrados cada lote, que assim, que destruiu um cerrado maravilhoso, milenar que tinha ali. E isso é regulado, isso você não precisa ter uma gestão ambiental do Estado para regularizar isso, porque isso é o município que regulariza. E esse é o município que regulariza, o município faz determinadas trocas, acordos e conchavos e concessões, né, que ele não consegue fazer isso com o rural. E aí tem que vir o Estado é que, teoricamente, tutela, né, essas relações de propriedades rurais. E aí o Estado veio, só que ele não veio trazendo assim, olha, gente, aqui na Chapada dos Veadeiros tem que estar crescendo absurdamente, tem vários lugares que estão sendo construídos que não podem ser construídos, tem áreas de APP, tem áreas de relevante
Relevante poder paisagístico, né, que são de interesses paisagísticos, como, por exemplo, o próprio Morro da Baleia, né, que está um absurdo, né, está uma coisa assim de construção de qualquer jeito. Então, assim, é uma foto, é uma área, é uma estrada-parque, são propriedades rurais que realmente estão construindo de qualquer jeito. Então é bacana fazer esse tipo de fiscalização, que eu entendo que mesmo a galera que está impactando, ela não deveria ser multada de cara, ela deveria ser orientada primeiramente a se adequar, deveria ser dado um tempo para essa adequação, claro, salvo alguns absurdos, né, que é o pessoal construir na área ali próxima à mata de galeria, mata ciliar, fazer grandes desflorestamentos para construir casa. Aí tem coisas que realmente têm que serem multadas, mas outras pessoas não. Tem muitos amigos nossos que não têm ecovila, mas assim, tem 2, 3 famílias que compraram 4 hectares, que estão fazendo sua hortinha, tem seu painel solar, sabe? Tem uma série de casos assim, e pessoas que foram multadas também. Multas caras, multas de 100 mil, 200 mil, 500 mil. O Estado arrecadou de multas, claro que ainda ele não recebeu, mas mais de 5 milhões de reais de multas só para essa operação Candombá, que foi especificamente para autuar essa expansão urbana, ou expansão que eles chamam de expansão de uso indevido de ocupação e parcelamento do solo na Chapada dos Veadeiros, né? Então a gente recebeu essa autuação primeiro nós recebemos essa visita, e aí foi engraçado, né? Aí a gente recebeu essa visita e aí os fiscais não sabiam muito bem, né? Falando, pô, mas quem que é o dono, quem são os donos, de quem que são essas casas? Falei, não, a gente não é parcelamento de solo aqui, porque se você procurar no cartório de Alto Paraíso, você vai ver que essa terra que vocês estão com o mapa aqui, ela é toda do IBC. Não está no nome do Tomás, do Daniel, do Juda, da Juda, da Rebeca, não. Ela está no nome do IBC. Então a gente não parcelou o solo nesse sentido. Segundo, né, a gente tem uma atuação política, a gente tem uma RPPN, a gente tem um termo de cooperação junto com a prefeitura. Então eles ficaram meio que assim. E eles, por sincronia do destino, eles foram numa das casas bioconstruídas aqui do IBC, que é uma casa linda, que é a casa de um casal, do Daniel e da Ju, que tem um casal de gêmeos, inclusive um deles nasceu no IBC, e olha só, são gêmeos, um deles nasceu no IBC e o outro nasceu 2 dias depois no Hospital de Brasília. Olha que loucura, né? As coisas que acontecem aqui na Chapada, né? Então... E aí eles foram lá, e aí foi muito interessante, assim, porque eles viram uma super agrofloresta, eles viram um cerrado ali recuperado, né? O Dani é o grande dedo verde aqui do IBC, né? Então eles caíram justo ali no quintal mais verde ali do IBC. E aí eles não multaram a gente dessa primeira vez, né? Falaram, não, nós vamos lá, vamos falar com o pessoal, não sei o quê. E aí nesse inteirinho, eu encontrei a secretária de Meio Ambiente. Andréa Vulcanes é o nome dela. Ela está lá num restaurante aqui de Alto Paraíso que chama Coisas da Drica, e eu, cara de pau que eu sou mesmo, né? Sentei e falei, olá, tudo bem? Ó, meu nome é Tomás, você que é secretária de Meio Ambiente. Falei, então, já que eu sei que vocês vão lá no IBC, que eu sei que a gente está na lista, eu já vou adiantar para você o que a gente faz, o que eu acho que a gente deveria fazer junto com a Secretaria de Meio Ambiente, deveria procurar um processo de regularização. É inevitável o crescimento rural, não só na Chapada, como em vários lugares. A gente não tem condições, a gente que está saindo das cidades, de comprar uma gleba rural, de pagar 100 mil, 200 mil numa gleba rural e só a nossa família, porque a gente entende também que essa família aí que vocês estão falando pra gente, de ter uma casinha com essa família, também já não é mais essa família pra gente, né? Essa família tradicional brasileira. A gente entende que tem que ter um outro marco regulatório, a gente entende que essa discussão ela tem que ser municipalista também, ela tem que entrar nos planos diretores. Então eu fui falando um pouco isso, aí ela um pouco conversou com a equipe, e aí quando eles vieram nos multar, eles falaram que vieram dar uma multa simbólica apenas pra gente, uma multa de 20 mil reais, que pra gente é uma pedrada, assim, né? Porque nós estamos com pandemia, tal, um super déficit aqui, e amanhã é o dia que a gente vai apresentar a nossa defesa, né? Passou o prazo de 1 mês, nós estamos com o advogado, então nós vamos... E aí, olha só, para vocês entenderem aí, inclusive quem está assistindo a gente, que quiser poder ajudar também, porque vai ser uma longa jornada. Estou contando uma história para vocês, que é uma história assim, que ela está bem encurtadinha,
né? Porque tem 9 anos que a gente está aqui na Terra e já passamos por várias situações políticas, sociais, ambientais, culturais. Então agora a gente vai começar. A primeiro recurso é um recurso administrativo para a Secretaria de Meio Ambiente. O segundo recurso é um recurso que a gente recebeu do ICMBio, que nós vamos ter que entrar também com uma ação para a gente desembargar aqui as nossas obras. Que nossas obras da Equalday estão todas embargadas, a gente não pode construir mais nada. O ICMBio falou para a gente que a gente não pode mais construir nada, né? Então, olha que esquizofrenia, né? Isso a partir dessa visita deles. Não, nada. Antes. Foram 2 visitas, um federal e um estadual, meu amigo. Duas autuações diferentes. Ah, tá, saquei. Entendeu? Então, assim, e aí nós vamos indo nas instâncias, né? Porque aí depois vai para o Estado, depois do administrativo vai para o Tribunal de Justiça Estadual, aí depois vai para o TJ Federal e aí até a gente ir para o Supremo para regulamentar isso, né? A gente quer levar essa discussão dos assentamentos humanos resilientes e regenerativos, né? Aqui a gente poderia chamar eles de ecovilas ou ecoaldeias, mas a gente quer trazer uma lei que defina um espectro maior também, né? Que não, de repente a galera não quer ser uma ecovila com esse nome, mas a galera quer se juntar para fazer um assentamento agroecológico, agroflorestal, cultural, espiritual. Anyway, bicho, sabe? Eu acho que as pessoas têm que ter esse direito de ir para a terra e de a gente retribalizar a terra, porque é muito aprisionante a gente estar nesse modelo do papai, da mamãe, do filhinho, da casinha, da tradição, família, propriedade, da sucessão de bens. Isso aí deixa a gente numa prisão sem fim, né? É uma monogamia desses espaços, né? Uma monogamia da nossa visão que poderia ser muito mais plural, muito mais diversificada, muito mais tribalizada, muito mais colaborativa. E esse viés das ecoaldeias, das comunidades alternativas, eles trazem para esse lugar, né? Aqui no IBC ninguém, em última instância, a gente não é dono nem da nossa casa aqui, porque em última instância está tudo dentro do instituto, é tudo, digamos assim, é tudo para todos. É bem um lema zapatista, né? E a gente foi educado justamente o contrário, né? A gente foi educado, não, porque você tem que estudar, você tem que ser o teu trabalho, conquistar suas coisinhas, e ter seu filho, e ter o seu... Mesmo nós, cara, mais progressista, mais assim, mais alternativo, não pense que nós estamos livres dessa pecha, não, porque isso aí é um peso, sabe? E isso, se você for estudar, isso foi um plano que foi feito também. Isso foi com o advindo do homem ser agricultor, porque quando as tribos eram nômades, sabe? Elas não tinham essa relação, nem essa relação de família que a gente tem hoje. Então, assim, essa discussão dessa multa que a gente levou, desse advocacy socioambiental que a gente vai fazer agora pelo Brasil, de trazer essa discussão dos assentamentos humanos resilientes, das ecoaldeias, das comunidades alternativas, isso a gente precisa de uma análise sistêmica e integral de vários olhares distintos, sabe? Até porque a gente está sufocado nas cidades. Eu não vou ficar trabalhando para melhorar São Paulo, eu já fiz muito isso, eu admiro demais quem está em São Paulo, em Porto Alegre, em Curitiba, querendo melhorar essas cidades, porque tem que melhorar mesmo, mas eu já escolhi faz muitos anos começar histórias novas, sabe? Comunidades alternativas, ecovilas e caravanas e sair um pouco disso, porque esse modelo não me contempla, não quero viver ali, não quero viver respirando escapamento de ônibus, comendo comida envenenada, água com cloro e flúor, não ter um lugar para meus moleques ficar aí andando livre aí no cerrado, sabe? Então, e aí as pessoas estão ficando doentes, porque esse sistema está entristecendo, e na quarentena isso ficou mais evidente. Você imagina para uma mãe, vamos botar aqui um cenário que não é difícil, tá? Uma mãe solteira que vive numa casa pequena, tem 2, 3 filhos, não tem ninguém para ajudar ela tem que trabalhar. Não, assim, com quem que ela vai deixar os filhos? Como é que ela vai fazer? Essa angústia das crianças terem que ficar dentro de casa. Aqui, uma boa parte das crianças que moram aqui na comunidade não mudou nada.
A diferença é que, em vez de eles irem para a escolinha aqui em Alto Paraíso, eles estão assistindo aula online. Mas de resto a vida segue, estão andando de bike, estão andando, estão pegando fruta, estão indo na horta, estão, sabe? E aí, o que é isso? O que é esse sentimento? O que é essa conexão? O que é essa essência que nós temos? Como isso foi descaracterizado? Então nós estamos nessa luta, Zé, nós estamos nessa luta de trazer também essa visão essa conexão do bem viver, né? De mais assim, de humanizar mais as nossas relações, de naturalizar mais essa relação nossa com o meio ambiente, né? De trazer essa conexão paganista com a natureza, né? Dessa espiritualidade mais pagã, né? A gente tem uma relação mais forte, né? Com o sol, com as estrelas, com a terra, com a água, com Pachamama, porque a gente ficar aí nessa militância nas redes sociais e ficar só nesse contexto urbano e realmente não vivenciar a natureza é muito distante de quem está aqui apagando fogo, reflorestando, segurando com ruralista, mineradora, e é uma luta que todo mundo que está assistindo aí é sensível, apoia, compartilha, mas como se engajar mais nisso, né? Porque, bicho, é o que a gente já falou em várias reuniões aí com a Mídia Ninja, no final da reunião tá todo mundo chorando, porque a gente não aguenta mais, bicho. A gente é porrada de tudo quanto é lado, né? Assim, como que a gente se fortalece? E logo, e não é pra gente, é pra todo mundo que está assistindo aí, é para os nossos filhos, é para as próximas gerações. Porque a gente precisa co-criar essas zonas autônomas que sejam zonas autônomas biodiversas, que sejam independentes de energia, de transporte, de educação, que tenham suas moedas próprias, que tenham sua organização política própria. Porque, olha, galera, a gente está nesse campo político, nessa disputa, mas não sei até quando a gente vai de fato conseguir seguir nesse rezo. Então o rezo que a gente está fazendo aqui é para isso, vamos criar a zona autônoma, vamos criar esses mundos paralelos e complementares a esse que já está ruindo, né? Porque não precisa nem empurrar mais o sistema. Ele está nos seus últimos, fôlego final aí. Fôlego final. Falei pra caralho, né, Zé? Não, ótimo, Tomás, ótimo, é para falar mesmo, tá? É isso aí, tá certíssimo. A gente tem ainda aqui uns 17 minutos, 18 minutos. A galera tá interagindo aqui, né? Mandando, saudando aí e tal. A Santil perguntou, eu acho que ela não pegou ali aquela parte que tu falou, por que vocês tomaram a multa, né? Ela perguntou isso, né? Foi por causa do parcelamento de solo, mas na realidade... Isso, eles alegam parcelamento irregular do solo. Sem lógica, né? Porque, enfim, uma ecovila, né, cara? E esse problema da criminalização das ecovilas aí, se eles pegarem e forem dar essa multa em todas as outras. Não, eles aí não, olha só. A mesma coisa, por exemplo, numa mineradora, que eles vão lá, não parcelam o solo, eles simplesmente detonam destroem o solo. Tudo, destroem. Não, e as monoculturas aqui no Cerrado? Os caras vieram falar com. Vou retomar. A gente tem 120 hectares. Isso. Desses 120 hectares, 42 hectares é RPPN. A gente perpetuou a preservação. Mas tem mais 4 hectares que a gente cedeu para o município como área de resíduos verdes. Dessa área que sobra, que são 65, 70 hectares, a gente destinou 25 para a ecoaldeia, o resto de áreas de reflorestamento e áreas comunitárias. Uma área de monocultura são, cara, 100 mil, 50 mil, 20 mil hectares de monocultura, e não é só, destruíram o cerrado, não. Além de destruir o cerrado, eles envenenam a terra, no solo, o ar, a água, e ainda eles têm pivôs centrais, né, um termo técnico que chama pivô central, que são bombas que eles sugam água de poços artesianos extremamente profundos, que eles sugam, assim, milhares de litros de água por minuto, de forma, assim, abrupta e bizarra, né? Então, assim... e estão secando nascentes, e estão inclusive descaracterizando a própria biota, o próprio equilíbrio ecossistema aqui da nossa biorregião, aqui da Chapada dos Veadeiros. Um crime sem precedente. Agora, quem mexe com essa galera? Ninguém mexe com essa galera. São conglomerados internacionais, então a própria Secretaria de Meio Ambiente não tem. Vai lá autuar mesmo, vai lá autuar, é porque também tem um Código Florestal, aquele retrocesso que a gente teve, que também flexibilizou bastante em relação a isso. Agora, na legislação que contempla
os assentamentos rurais, as ecovilas, não existe. O que você tem de mais avançado hoje no Brasil é o Plano Diretor de São José dos Campos. É o Plano Diretor de São José dos Campos, que ele, eu tô investigando, mas parece que tem uma ecovila também que estava envolvida, e devia ter uns 2, 3, Tomás, uma galera assim lá do rolê, que ficou em cima, que criou um grupo de trabalho, eles fizeram uma formulação do Plano Diretor de São José dos Campos bem incrível, eles criaram um conselho gestor participativo do conselho diretor, eu achei assim, maravilhoso, né? E aí eles colocaram essa como ZEIs, né? Zonas especiais de interesses, zonas especiais de interesses sociais, né? ZEIs. Então, e aí contemplou. Então, assim, as ecoaldeias e as comunidades, elas vão ter um pouco que ou a gente consegue uma regulamentação num marco nacional, né? Porque aí também a gente vai ter que entrar também com todo um critério técnico, né? O que seria um assentamento humano resiliente, sustentável, regenerativo, quantos mínimos hectares teria que ter, quais seriam as áreas destinadas à preservação, a questão de pagamentos. Você poderia fazer algo incrível, né? Porque, inclusive, você poderia ter um monte de gente que tem terra pra caramba, inclusive gente que não está desmatando, mas a terra está parada. Você não tem uma função. Porque, assim, um outro ponto vital e nevrálgico para a galera que está assistindo a gente entender é a função social da propriedade rural, a função social da propriedade privada, a função socioambiental dessa propriedade, como ela se dá. Então a gente cumpre muitos desses requisitos, dessas funções sociais e ambientais muito mais, né? Só que esse marco regulador dessa função, junto com o que seria uma ecovila, um assentamento, e junto com essa especulação imobiliária também, porque tem muita gente escrota pra caramba, que vem aqui pra Chapada, que gosta, e aí junta 10 amigos, compra uma gleba rural, que são 4 hectares, teve caso de 17 famílias. Aí compra ali 4 hectares no módulo rural e fatia em 17 pedaços, entendeu? É para 17 famílias, que você está falando aí de 17 casas em 40 mil metros quadrados, que para uma cidade pode ser grande, mas para a área rural, para um cerrado ali que está intacto, é muito, né? Então, assim, não dá para a gente entender também, a minha casa tem um terreninho só de 300 metros quadrados, então, não é assim. Rural e aqui no Cerrado, aqui em Goiás, é tudo outra proporção. E a gente tem que cuidar muito bem também desse cerrado que já está ameaçado. Então, esses chegantes, e nós também somos chegantes. O IBC tem 9 anos, é uma das instituições ambientais mais ativas aqui da Chapada, mas nós somos chegantes. Teve gente que chegou antes da gente. Por exemplo, o movimento HIP, que é o lendário e épico movimento Rumo ao Sol, que foi um movimento de 300 hippies que chegaram aqui em Alto Paraíso, ele data de 1981, né? Então, inclusive eu até recomendo, tem um documentário incrível que chama Rumo ao Sol, eu não tenho certeza se está no YouTube, mas senão eu posso depois, eu posso indicar. E rolou isso, e aí aqui em Alto Paraíso teve essa história de comunidades alternativas, e tem várias, né, comunidades já mais antigas, algumas já mais assim, né, devagar, porque aí vem os filhos, o filho não quer ficar, a gente tem esse desafio geracional, né, intergeracional, porque dizem que os filhos dos hippies são os mais careta, né, e que vai ser mais, e vai ser mais hippie do que nós, os nossos netos, né, então tem essa coisa que a gente repele um pouco, né, o que os nossos pais, enfim, eu tenho observado isso também, né. Então, e é muito interessante isso, porque aí a gente está trazendo essa cultura do movimento alternativo junto com a cultura da sustentabilidade, estamos trazendo esse conceito de ecovilas, estamos trazendo esse conceito de políticas públicas ligadas à unidade de conservação, de ocupação dos espaços também, né, porque é participação e controle social, então a gente ocupa também esses conselhos, de construção do plano diretor. Então nós estamos trazendo isso, aqui nós estamos trazendo isso a fórceps. Porque o Estado, ele não consegue criar uma ágora suficiente para dirimir esses assuntos. Ele nem tem conhecimento técnico suficiente para isso.
e nem RH, nem recursos humanos. Então agora a gente precisa fazer essa parceria, só que no meio dessa parceria, Zé, tem muitos interesses. Tem ano de eleição esse ano, né? Então nós também aí estamos a milhão, aí com o João Iuge também, que o João Iuge, para quem... Estamos com o né? João. O João Iuge, para quem não sabe, é do mandato coletivo, né? Foi o primeiro mandato coletivo oficialmente registrado e eleito no Brasil há 4 anos atrás, que foi aqui em Alto Paraíso de Goiás, né? Tá o João, a Lari, o Ivan, o Sati, uma galera muito massa, e agora o João, após uma gestão incrível do mandato coletivo e do João Iuge, o João Iuge vai sair para candidato a prefeito de Alto Paraíso, e nós estamos assim, a milhão. Mas aí existe porque aí se a gente consegue ocupar a prefeitura de Alto Paraíso, aí nós vamos trazer realmente, buscar recursos para fazer um plano de construção de um plano diretor em 1 ano, participação ampla, vamos criar esse parlamento popular, né? Vamos começar a fazer o que precisa ser feito, que é realmente Alto Paraíso ser um paraíso, porque tem esse nome, mas não necessariamente é um paraíso, Alto Paraíso, né? Então nós estamos nessa, Sim, contando... Diga lá. Terras muito ricas, né? Como tu disse, tem tudo aí, né? E sem falar nas belezas naturais, especulação imobiliária, o turismo desordenado, é uma série de fatores, né? Eu acho que aí a importância também, porque a única maneira de ganhar isso ou é indo para o embate de guerrilha ou ganhar isso politicamente e aí organizar uma coisa que seja permanente, que seja irrefutável, seja incontestável e que vá de geração para geração. É a maneira de se tentar, né, utopicamente, porque cada vez mais, né, tem percebido que as pessoas tem muito movimento de pessoas saindo da cidade, o êxodo urbano, né, saiu a galera migrando, né, para as zonas rurais, e aí não só para Alto Paraíso, mas para todas as áreas. Acho que tinha que ter um movimento que fizesse disso uma força, que essa conexão com a natureza, ela também fosse tão forte quanto as conexões que as pessoas têm hoje com redes sociais, né? Exato. Porque a dominação, ela tá muito, o hipnotismo está muito nítido, né? E isso eu vejo também por mim, pela minha filha, e essa geração que vem, a geração Z, e essa geração que vem agora, que nasceu já com celular, que já nasceu com tablet, que geração é essa, né? E como que a gente vai frear isso? E é esse o caminho, né? Eu acho que isso são pautas que ecovilas, que esse contato com a natureza, isso é um antídoto, é um remédio, são respostas, né? Que a gente pode dar através desse tipo de prática, né? De ir morar em comunidades, de ir morar no meio da natureza, de saber trabalhar a terra, de conhecer, né, de conversar, de ver o pôr do sol, de ver o nascer do sol, Exato. de ver olhar para o céu, o ciclo da lua, as estrelas, né? É isso, né, Tomás? Perdeu um pouco essa conexão, né? Inclusive aqui no IBC, a gente comunga muito com os indígenas, né? Comunga das medicinas da floresta, a gente toma a nossa ayahuasca, nosso rapé, né? A gente tem essa conexão, faz sempre fogueiras, né? Então a gente tem também aqui várias instâncias também, né? De decisões, né? Então a gente tem as reuniões do conselho gestor, a gente tem as reuniões da Ecoaldeia, mas a gente também tem os momentos que a gente precisa de trazer um círculo em volta da fogueira, onde você traz uma voz mais do sentimento, do coração, né? Você não vai falar de projetos, né? Você não vai apontar para as pessoas, você vai trazer aquilo que você está sentindo. A gente tem um grupo aqui também de justiça restaurativa, né? Que é para fazer um pouco esse movimento aí de trazer, né? A escuta das duas partes, né? Que estão em conflito. Então, isso tudo são ferramentas, tecnologias que as ecoaldeias trazem, né, que não só as ecoaldeias, né, porque assim, eu sinto que tem um movimento muito grande, assim, de pessoas que estão buscando outros tipos de governança, né, buscando outros tipos de trabalhar essa cultura da cooperação, da colaboração, desse respeito à natureza, né, de viver de outra forma. Ninguém aguenta mais essa dinâmica, né, de trabalhar como empregado, pagar aluguel, né? Umas coisas assim que
Quem falou pra gente que a gente tem que trabalhar 8, 10 horas por dia, que a gente não tem que curtir um rio com os nossos amigos, que a gente não tem que andar de pé descalço, que a gente não tem que ficar parar no meio da tarde, no final da tarde para olhar o pôr do sol, né? Quem que falou isso pra gente, né? Então, assim, é estruturalmente muito míope esse sistema. E o que a gente busca nesses assentamentos, nessas comunidades, é retomar um pouquinho essa conexão. E essas adversidades políticas e tudo isso que tem assolado não só as comunidades alternativas e ecovilas, mas o movimento ambientalista como um todo, mostram um pouco como está estruturado também essa nossa sociedade, que é uma sociedade fálica, patriarcal, machista. Eu até costumo falar assim, 99% das pessoas que estão pilotando os tratores e jogando veneno nas plantas são homens, né? Homens não é da espécie humana, não, é homem com H mesmo. E brancos. E brancos, né? E brancos, exatamente. Então, esse é um dilema muito forte, né? Eu acho que nesse momento, essa conexão com a natureza, as mulheres trazem muito isso, né? Elas têm porque elas pariram, né? Elas parem, né? Elas geram, né? Então, depois que eu tive filho, eu entendi muito mais isso, né? O quanto a mulher, ela é realmente um canal pulsante da natureza, e ela vem trazer essa sensibilidade, né? Tanto que hoje não, já há muitos anos no IBC, o IBC ele é coordenado e capitaneado por 90% das principais iniciativas são mulheres, né? Que a gente tem aqui. Né? E muitas organizações socioambientalistas, né? Tomás, a gente está quase 1 hora aqui, acabando a gente poderia o tempo ficar já, falando, né? Por mais horas, a gente vai ter que fazer mais desse, porque no fim a gente falou, denunciou, a gente está nesse combate, a gente está querendo criar, a gente está desenvolvendo, né, junto com a Mídia Ninja, também os zonas comuns, né, que é um planejamento muito amplo, né, que a gente pode vir um programa para falar das zonas comuns, boa, né, do festival Outro Mundo Possível, Outro Mundo que é Possível. O slogan também do Morro Stock, que é o Morro Stock Outro Mundo Possível. Sempre que pessoal que vai aí na Chapada, quando visita nós lá em Santa Maria, faz essa conexão, né, mas esse festival tem a ver também com a Chapada, tem que levar para a Chapada, né? E eu falei, cara, esse é um dos sonhos que a gente mais tem, a gente já está fazendo essas conexões, tu tá aqui agora, e veio esse nome também, né, nas Zonas Comuns, Festival Outro Mundo Possível, né? Muito Novo legal, Mundo muita Possível. sintonia. A gente está alinhado, né? Eu quero te agradecer, né? Esse papo ainda tem mais uns minutinhos, 2 minutinhos aqui, para te mandar ver. Eu queria agradecer a todo mundo aí que está mandando energia aqui no chat, falando várias coisas. Essa live vai ficar gravada porque tem uma galera que ontem me perguntou, né, que vai ficar gravada porque eu quero ver depois, não vou poder ver ao vivo e tal e coisa. Eu falei, não, vamos deixar aqui, vai estar disponibilizado o Tuito hoje, o Tuito que faz o Pira Rural, falou que teve aí também, hoje acampando aí um tempo. Olha que legal. E tal, olha. Que te conhece, falou que é super ambientalista e tal, super elogios, né? Sempre que a gente fala o teu nome, assim, a galera que tem essa referência aí já super saca qual é. Então é isso, temos mais 1 minutinho aqui para te dar um tchau aí pra galera e marcamos outra aí no mês que vem. Massa, gratidão, Zé, demais aí pelo espaço. Tamo junto aí com todos aí. Quem quiser saber mais informações, tem o Instagram do IBC também, ibc.cerrado, e tem o meu Instagram também. Pode entrar em contato comigo, vamos construir junto. Quem quiser ajudar nesse movimento todo, desde filmagem, edição de vídeos, memes, captação de recursos, muitas ações, redes sociais, muita coisa aí que todo mundo pode estar ajudando e somando aí nessa luta, que é uma luta aí de todos nós aí para a gente co-criar esses assentamentos humanos resilientes e regenerativos no Brasil. A gente precisa disso. Maravilha. Valeu demais. Então tá, esse foi o Morro Stock nas Nuvens, com Tomás Ecovila, Ecovilões, Tomás Enlaçador, segue aí, segue o IBC, vamos estar falando mais sobre sustentabilidade em alguns outros programas, de repente fazemos uma outra dessas
para falar das zonas comuns no mês que vem e vamos seguir nessa luta aí. Ambientalismo é o futuro, né? O meio ambiente é o que nos sustenta e o respeito à Pachamama é a nossa devoção máxima que o ser humano deveria ter. Então é isso, já temos espaço suficiente, né? Já foi devastado o suficiente para os ruralistas dominarem o que eles tinham que dominar. Chega, não dá mais para devastar nada. Agora é só fazer a regeneração e a gente ter um ecossistema condizente, né, com o futuro dos nossos netos, dos nossos bisnetos, porque senão não vai sobrar nada para ninguém, né? É nóis. Ficamos Valeu, por aqui. gente. total, Boa primavera para todos aí. Boa primavera. É isso aí, equinócio de primavera é nóis. Entrou a primavera. Salve, salve, só amor. Valeu. Valeu.